que é um país? Parece uma coisa simples de responder, mas não é. Para entender de geopolítica, você precisa saber mais do que a forma, a superficialidade do país. Você precisa entender sua essência, como funciona um país, sua razão de ser. Porque senão você vai cair em todo e qualquer tipo de discurso que vai te manobrar para ideias de país que são equivocadas. Você pode cair num discurso nacionalista, chauvinista, achando que país é um agregado de pessoas que estão todas juntas, lutando unidas pelos seus interesses coletivos. E esquece que dentro do próprio país você pode ter inimigos ferozes, que não consideram que os seus objetivos são os objetivos de todos ou de uma minoria que controla o país. E você vai cair num debate que é muito interessante para quem está no poder. Porque vai querer jogar as massas todas contra uma outra nação, no sentido de dizer que todo aquele país está sendo invadido, está sendo vítima do outro país, quando muitas vezes toda aquela massa daquele povo está sendo manobrado por um grupo pequeno para os seus interesses e sendo jogado numa guerra feroz, onde vai perder a sua vida pelo interesse de outros. Por isso é interessante você saber o que é um país, afinal de contas. Novamente eu peço que você se inscreva no canal para saber mais sobre geopolítica, política, atualidades e geografia. País é um termo utilizado popularmente para se referir muitas vezes como sinônimo de um conjunto de pessoas que habitam um território qualquer. Ou de forma equivocada, errado, como sinônimo de nação. No dia a dia não há problema algum em utilizar dessa maneira o termo, tendo em vista que o desejo da maioria das pessoas é se comunicar e ser entendido. Mas para fins de estudo e análise, algo que pretendemos fazer aqui, é necessário compreender o sentido e significado que esses nomes, esses conceitos possuem para a gente qualificar o debate. O conceito de país ele é demasiadamente genérico e com inúmeras fontes que divergem em seu entendimento. O fato é que quando se utiliza o termo país, dentro de um debate das relações internacionais, da geopolítica do mundo moderno, na maior parte das vezes se deseja se referir ao conceito de Estado moderno. É dentro desta categoria de território que a vida no planeta se organiza majoritariamente, como analisaremos ao longo desse vídeo. Não existe nenhum poder oficialmente que esteja acima da soberania de cada estado do mundo, nem a ONU. Isso do ponto de vista, claro, teórico. Por isso que nas palavras de alguns, o sistema internacional é uma anarquia, tendo em vista que existem cerca de 200 de países que atuariam livremente, sem centralidade de decisões ou hierarquia entre eles. Mas a pergunta o que é o país ainda não foi respondida, pois até agora sabemos apenas que o termo correto é Estado. Veremos a seguir uma série de definições de Estado do ponto de vista político, jurídico, filosófico ou histórico. Existe um documento do qual o Brasil é signatário que antecede o surgimento da ONU em 1945, chamado de Convenção Internacional de Montevidéu. Foi feito em 1933. Ele serve como normativa para definir o que é um Estado. No primeiro artigo desse documento está exposto. Artigo 1º. O Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: população permanente, território, governo e capacidade de entrar em relações com os demais estados. Você consegue acessar esse documento aí no próprio site do Planalto aqui no Brasil.
Essa é uma forma sucinta de significado de Estado para compreender uma normativa que servirá apenas para o direito internacional e as relações entre os países. Uma outra definição do teórico chamado Francisco Rezé, que está vivo ainda, afirma que para bases jurídicas, isto é, para fins de direito internacional, um Estado ostenta 3 elementos conjugados: uma base territorial, uma comunidade estabelecida sobre essa área e uma forma de governo que não está subordinada a qualquer autoridade exterior. Está falando de soberania. Outro teórico, Martin von Cleveld, afirma que o Estado é soberano e concentra o poder em suas mãos, sendo esse poder territorial que é exercido sobre as pessoas e, por fim, se trataria, segundo ele, de uma instituição abstrata. Dentro dessas características bem abertas a interpretações, muitos estados poderiam ser reconhecidos e estariam respaldados dentro do direito internacional. Um estado não precisa ter o reconhecimento da totalidade dos estados. Na verdade, se ele tiver capacidade interna de se manter como um estado soberano, sem ser ocupado e sem passar por conflitos internos e externos que coloquem em xeque sua existência, muito provavelmente conseguirá ter relações com outros estados e buscará se manter no sistema internacional com um conjunto de parceiros comerciais e diplomáticos que conseguir estabelecer. Mas voltando à pergunta, agora não o que é o país, mas o que é o Estado? Eu vou ler um trecho de um livro. Para compreender o que chegou a ser o Estado atual, não é necessário, conforme já me disse anteriormente, acompanhar os seus predecessores até os tempos remotos, quando não até a época primitiva da humanidade. Sempre que se intentou fazer tal coisa, desatendeu-se em geral aquilo que interessa, principalmente ao nosso objetivo, a consciência histórica de que o Estado, como nome e como realidade, é algo do ponto de vista histórico absolutamente peculiar e que nesta sua moderna individualidade não pode ser transladado aos tempos passados. Isso é uma frase do Heller, em Teoria do Estado, de 1968. O Estado é algo recente em seu significado e sentido. Está associado ao período do Renascimento, quando a Europa pós-medieval consolidou o conceito de Estado a partir das monarquias absolutas. Aquele poder político medieval, com a presença de aristocracias que dominavam pequenos feudos ou grandes feudos e se associavam para ter soberania, foi dominado e superado pela monarquia absoluta. Naqueles antigos reinos medievais, a soberania estava associada ao sangue, à linhagem, aos casamentos e dinastias, sem uma definição concreta das fronteiras lineares, pelos termos que conhecemos hoje de fronteiras, inclusive pela existência de enclaves eclesiásticos e nobiliárquicos. Para a monarquia absoluta que a substituiu, a soberania estava associada ao território, com fronteiras claras que foram substituindo os enclaves medievais dos feudos, produzindo funcionários estáveis, corpos políticos e exércitos próprios, todos centralizados no poder da realeza e com cobrança de impostos. Cidades tornaram-se sedes de órgãos de Estado ou capitais permanentes e assim criaram a noção de Estado territorial. Um ponto que devemos ressaltar antes de prosseguir é que esses conceitos que estamos falando estão ligados diretamente a uma experiência europeia e que não podem ser usados para explicar o que ocorria em todo o planeta, naquele mesmo momento, em demais continentes. Essa é a herança que estamos levantando aqui para entendermos um conjunto de conceitos que são utilizados nas relações internacionais e que têm essa influência europeia. E aí vamos falar sobre uma outra coisa, o Estado moderno e liberal, que é um conceito elementar para analisar o mundo de hoje. O Estado moderno é uma mudança da compreensão de Estado, que começa a ganhar força
com a decadência daquele absolutismo que acabamos de falar da Europa. Essa decadência é simbolizada pelo fim da Guerra dos 30 Anos, que aconteceu lá em 1618 a 48, na Europa. A guerra foi um conjunto de conflitos que se estendeu por esse período e que destruiu uma ideia de monarquia universal católica, esgotando a força da derrotada Espanha e da dinastia dos Habsburgo, que chegou a controlar grande parte do continente europeu. Do fim dessa guerra surgiu a Paz de Westfália, onde emergiu um tratado escrito ao longo de anos, com a participação de diversos estados e principados, chamado de Tratado de Westfália. Por isso que também chamamos de Ordem Westfaliana ou Estado Westfaliano até hoje. Essa ideia de Estado moderno soberano que vigora até a atualidade. Os paradigmas da Ordem Westfaliana são territorialidade delimitada e reconhecida, população permanente, governo aceito, poder soberano no âmbito interno e externo. Como você pode observar, são características bem semelhantes às usadas na normativa do direito internacional, como a Convenção de Montevidéu. Vou colocar um mapa aqui em cima e você vai ver que o mapa mostra a forma do território após os tratados de paz que põem fim à Guerra dos 30 Anos. Além dos reinos bem estabelecidos a oeste e norte e os impérios a leste, novos estados foram reconhecidos, Holanda e Suíça. A Alemanha e a Itália atuais, onde o conflito foi o mais mortal, permaneceram divididas em vários pequenos estados que estavam parcialmente ligados ao Sacro Império Romano. Os tratados de Westfália estabeleceram o princípio da soberania do Estado, invisível no mapa, elevando-os à condição de único ator legítimo nas relações internacionais. Esse mapa aí é da Sciences Po, lá da França. Desde o século XVII, com o desenvolvimento da Ordem Westfaliana, foi se desenvolvendo progressivamente a consolidação de uma noção de Estado que tem poder sobre o território e sobre a sociedade que a ocupa. Nas palavras de um dos fundadores da sociologia, o Max Weber. Nasceu em 1864 e morreu em 1920. Nas palavras dele, o Estado seria uma relação de dominação de homens sobre homens, com o uso legítimo da coerção, da força. Está na página 526 de Weber, na publicação de 1999. Para a visão sociológica de Weber sobre a teoria de Estado, acredita-se que o poder se concentra e se monopoliza no que tange a formulação e aplicação de políticas públicas, visando o controle social e a ordem política fundamentais para a unidade do Estado. Esse Estado tem outra característica, que é o monopólio do uso da força. O aparecimento do Estado moderno ocorre na fase primitiva do capitalismo, representando uma nova classe que surgia justamente do desenvolvimento desse sistema. A burguesia, que antes das revoluções que os burgueses implementaram, ainda convivia com determinada aristocracia da época. Mas o poder dos príncipes e monarcas do absolutismo foi sendo reduzido, paulatinamente, pelos que dominavam os negócios privados e queriam protagonismo político dentro do Estado. As revoluções burguesas vieram em múltiplas formas, em momentos distintos, em alguns momentos consensuais, em outros graduais ou revolucionárias. A Revolução Francesa, Americana e Inglesa são exemplos disso. Todas buscavam fortalecimento e hegemonia da burguesia nacional e mudança daquela ordem absolutista. Se um novo modelo de Estado se constrói com novos poderes que se organizam e com novas classes sociais, a burguesia, é evidente que produzirá uma nova doutrina política que tentará pensar e organizar esse Estado. A doutrina política que brota dessa transição do Estado absolutista para o Estado moderno é o liberalismo.
Para os que defendiam o liberalismo, o poder teria deslizado do monarca para a nação e se despersonificou, identificando-se agora com o povo. Aquele poder de linhagem, de sangue, de vida, agora estaria com o consenso popular, que não se ajoelharia mais aos reis dentro dos estados europeus e nem em colônias, como nos Estados Unidos. O John Locke, que nasceu lá em 1632, morreu em 1704, é o pai do liberalismo e mais um dos contratualistas. Ser um contratualista significa acreditar que existe uma mediação entre sociedade e Estado para a organização da vida comunitária, através das instituições. O Locke propõe-se a estabelecer limitações ao absolutismo, com uma condenação da monarquia. Para ele, o homem, naturalmente, não é mau, necessariamente. Todavia, é na instituição da sociedade política que se garantem as liberdades e o direito à propriedade, fundamentais para o Locke. Vou ler um trechinho dele aqui, para vocês entenderem o pensamento dele. Liberdade dos homens sob um governo consiste em viver segundo uma regra permanente comum a todos nessa sociedade e elaborada pelo poder legislativo nela erigido. Liberdade de seguir a minha própria vontade em tudo que escapa à prescrição da regra e de não estar sujeito a vontades inconstantes, incertas, desconhecidas ou arbitrárias de outro homem. O filósofo que influenciou a Revolução Burguesa americana, o Locke, e francesa, inclusive influenciou a escrita da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão da Revolução Francesa, era contra qualquer forma de tirania e pregava a desobediência contra quem violasse a propriedade e tentasse escravizar o homem livre. A gente vai ver lá na frente que tem uma outra versão disso. Os tiranos violarem ou destruírem a propriedade do povo ou reduzi-lo à escravidão, sob um poder arbitrário, colocar-se-ão em estado de guerra contra o povo, que fica a partir de então desobrigado de toda a obediência. Outro filósofo liberal, Barão de Montesquieu, esse nasceu em 1689 e morreu em 1755, autor do Espírito das Leis, foi o responsável pela doutrina da separação dos poderes. Para o filósofo, a tirania estava fundamentada no medo, a monarquia na honra e a democracia sobre a virtude. O Estado liberal emergia sobre o equilíbrio dos poderes, aquele que faz as leis, o legislativo, o que executa as leis, o executivo, e o que controla a sua aplicação, o judiciário. Com essa estrutura de Estado triunfariam os interesses e liberdade dos homens, não as vontades de um rei. Segundo ele, quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. Isso está lá no Espírito das Leis.